Bom dia, irmãos. Paz seja convosco. Hoje nós vamos aprender sobre um ministério muito importante dentro da igreja, que a gente deve buscar e também realizar, que é o ministério do aconselhamento. Nós vamos ter como texto para a nossa meditação Colossenses capítulo 3, versículo 16. Colossenses 3, versículo 16, que diz assim: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos ou ensinando-vos, né? E aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Esse vai ser o nosso texto para nós meditarmos. Além da igreja ter como missão pregar a palavra, os líderes, os pastores, os professores, né, os diáconos estão dentro de uma igreja para pregar a palavra. Só que é importante que todos nós, todos os líderes, os membros de uma igreja, tenham entendimento que eles precisam também saber ouvir. Então, é importante saber ouvir primeiro a Deus, para nós podermos, muitas vezes, nos deixar ensinar, também ouvir a Deus para aconselhar, e ouvir também as pessoas. Porque não adianta só falar, muitas vezes você tem que ouvir, até para você falar direito, e falar às vezes de acordo com a necessidade daquela pessoa ou daquele povo, porque senão eu vou falar, posso falar muito, muito bem, mas sobre um outro assunto que a pessoa não vai ser suprida, que a necessidade dela não vai ser alcançada naquele momento. Então, a igreja precisa pregar a palavra, mas a igreja também precisa aprender a ouvir as pessoas, a entender as pessoas. E quando isso acontece, de eu conseguir ouvir, as pessoas precisam falar muitas vezes. Por isso que esse ministério de hoje, ele tem como propósito operar em nós esse desejo, muitas vezes, de buscar aconselhamento. A gente precisa ser aconselhado. E a gente precisa também aconselhar, muitas vezes, quem está ao nosso redor. Então, é necessário que haja a prática desse serviço, deste ministério, por causa de muitas razões que a gente enfrenta. Então, colocando aqui, o aconselhamento, ele é importante porque ele vai trazer orientação, ele vai trazer muitas vezes uma correção, ele vai trazer conforto e ânimo. E quem é que não precisa disso? Né? Quem é que pode falar assim que em nenhum momento da sua vida precisou de ser animado, encorajado, confortado e até repreendido, corrigido? Então, o aconselhamento, ele vem para isso e também para resolver o que a gente chama muitas vezes de crise, né? O aconselhamento auxilia nos momentos de crise. Eu coloquei essa figura porque na nossa apostila tem essa informação, que a palavra crise, ela, se for estudada a origem dela na língua chinesa, ela é a junção de duas letras, né? A gente vê ali, 2 ideogramas. Então, o primeiro está uma letra separada e a outra é aqui embaixo já a palavra crise. Dá para perceber? Quando se junta essas duas letras, uma letra representa a palavra oportunidade. Uma representa a palavra perigo e a outra representa a palavra oportunidade. Quando essas duas letras se juntam na língua chinesa, dá origem à palavra crise. Então, se a gente trouxer para nós, mesmo que esse entendimento venha da língua chinesa, mesmo que a gente traga para nós, é interessante pensar que crise significa perigo mais oportunidade? Então, para muitas pessoas, a crise pode ser um perigo na vida dela, onde pode até destruir, até matar a pessoa. Mas também pode significar uma oportunidade de Deus agir. Tem pessoas que só vão deixar Deus agir na crise. Sabe por quê?
Porque quando você entra na crise, você perde o controle da situação. Se a família está em crise, o casamento está em crise, o trabalho está em crise, significa que aquela pessoa já perdeu o controle. Então, muitas vezes, é sim a oportunidade para Deus agir. A pessoa se rende, né? A pessoa cai em si e percebendo que ela não consegue fazer as coisas sozinhas, que ela não tem o controle absoluto de tudo. Então, Deus pode agir muitas vezes nessas situações. Outra característica que eu quero mostrar para vocês do que é a crise, quando ela está instalada, é que a pessoa ela perde a capacidade de resolver os problemas. Ela se entrega, ela se vê ou com as mãos atadas, ela percebe que aquela situação está acima do entendimento dela. Então, ela perde a capacidade de discernir os problemas e de resolver os problemas. Aí pronto, aí está instalada a crise. Alguns exemplos de crises onde o aconselhamento vai fazer toda a diferença, o aconselhamento da palavra de Deus. Crises situacionais, né? Crise financeira. Isso provoca no outro, muitas vezes, um abalo, né? Muitas vezes, a crise na família ali, podendo ir até para um divórcio. Os pais brigando e a criança ali, né? Toda a casa ela está abalada, está sem controle, né? Outras crises que são situacionais, que a gente não tem, que pode acontecer com qualquer um de nós, é quando acontece uma calamidade, né? Enchentes, né? Terremotos, um muro que desaba sobre uma pessoa, um vizinho seu não cuidou bem ali do muro de arrimo e aí cai sobre você, aí você perde teu patrimônio, o que fazer? Né? Muitas vezes a pessoa não tem a condição de te ajudar, ou muitas vezes não quer também arcar com prejuízo, e aí o que fazer? Ou como a gente vê muitas vezes passando nos jornais, pessoas que bebem, pessoas que estão, ou caminhoneiros são muito cansados, e aí sai do caminhão, deixa o caminhão numa rua íngreme, e não percebe que não puxou o freio de mão, e o caminhão sai andando e entra na casa das pessoas. Quantas vezes a gente já viu isso? Né? Entra portão afora e vai parar no quarto das pessoas, às vezes a pessoa está lá dormindo, morre, nem viu, nem sabe. Então, são essas crises situacionais que podem acontecer com qualquer um, quando há uma calamidade. Outra situação... Não, pastor, volta lá. Outra situação ali é da enfermidade. E também pode acontecer com qualquer um de nós. Todos nós podemos ficar doentes e até deficientes. Muitas pessoas acham assim que, meu filho nasceu perfeito, eu nasci perfeita, maravilha. Mas já pensou se você fica deficiente no meio do caminho e no meio da sua vida aí você é uma pessoa preconceituosa? Né? Tá lá dirigindo o carro e de repente um outro motorista ou negligência sua sai de lá de um acidente paralítico. Tantas coisas podem acontecer na nossa vida, né? Então são momentos de crise onde não há o que fazer. Né? A pessoa acha que não há o que fazer, ela mesma não consegue resolver. Crises situacionais. Outro tipo de crise é a crise que muitos de nós também já vivenciamos, crises de desenvolvimento. Da infância para a adolescência. Tem muita gente que entra em crise, né? Não sabe se é criança, sabe que já não é mais criança, mas sabe que não é adulto ainda. Então fica naquela situação, né? Quem eu sou? Ou, às vezes, a menina olha para o corpo e vê que ela está diferente e não quer que mude, né? E o menino percebe que ele se sente estranho, porque ele tem hora que fala bem fininho, tem hora que ele fala grosso, e ele não consegue controlar isso. E aí, muitas vezes, ficam tirando sarro dele. E ele começa a ver uns pelos aqui,
negócio estranho, e aí começa a dar, aí uma espinha aqui, aquilo incomoda. E aí gera em muitos essas crises, né, de quem eu sou, e eu não consigo controlar o que está acontecendo comigo, e eu quero controlar e não dá, né? Não quero que aconteça isso, não quero que haja essa mudança, mas é impossível. Crises também de desenvolvimento quando uma mulher está, muitas vezes, grávida, né? E aí, às vezes, desenvolve alguns distúrbios também. Uma depressão, aí vão falar que é por causa de hormônio, também é por causa de hormônio, mas ela fica esquisita, né? Ela fica estranha, ela não se entende, ela fala, meu Deus, essa barriga está crescendo demais, e depois será que vai voltar? E ela entra nesse período, tem que ter muita paciência, né? Pior se for uma crise dessa, de gravidez ainda na adolescência, é pior ainda. Aí gera mais complicação. E essa, hein, do envelhecimento? Ela não se reconhece, na verdade, no espelho. Porque ela tem na memória dela um outro rosto, né? Ela não aceita aquele tipo de coisa. Olha como eu estou. Olha essa ruga aqui, olha essa ruga aqui, olha. Não, aí ela quer voltar. E é nessas crises, né, que muitas mulheres, quando têm dinheiro, se perdem, né? Que aí não fica com a cara de quando era nova e também fica uma cara estranha. É muito anormal. Ninguém tem aquela cara, ninguém fica sorrindo o tempo todo. Ninguém fica com a cara paralisada normalmente, né? Então entra numa crise de desenvolvimento, gente. Isso daí, tá? Nós podemos ficar suscetíveis a isso. Temos de ficar alerta para superar essas coisas. E as crises existenciais, que são as mais avassaladoras, né? Quando acontecem situações em que você percebe que não tem realmente como mudar. Quem eu sou, né? Será que o que eu fiz até hoje me satisfez? Eu acho que não. Quando uma pessoa recebe um diagnóstico que a doença dela é incurável, como é que ela lida com isso daí? Será que eu vou ser morto por isso? Será que eu sou um fracassado por causa disso? Porque eu não vou vencer essa enfermidade? Porque eu não vou vencer essa perda do divórcio? Será que eu não vou vencer a perda de um filho? E ela começa a se rotular, né? Como uma mãe que perdeu um filho, como um pai que perdeu uma família inteira. Ela perde a identidade dela, ela nem sabe mais quem ela é por causa das crises, por causa de situações e problemas que apareceram na vida dela, que ela não teve controle. E aí ela não aceita, e aí ela nega, e aí ela começa a olhar para ela como um grande problema. Quem já não passou por isso vai passar um dia, de achar será que eu tenho propósito mesmo aqui nessa terra? E se a pessoa não tiver uma convicção muito forte, uma fé muito firmada na palavra de Deus, muitas vezes essas crises acabam com a pessoa. Tá? Inclusive, profetas tiveram esse tipo de crise. Homens de Deus, homens espirituais. Então, não pense que isso é coisa só para carnal, não, e fraco, não. Isso acontece com todas as pessoas. Então, um homem forte, abençoado, que tinha intimidade com Deus, como Elias, ele entrou numa crise. Eu não sou. Deus, me mata logo, porque quem eu sou? Nem sou melhor que os meus antepassados. Olha o que aconteceu aqui. Diante de todo Israel, o Senhor mandou fogo do céu, mas olha, eu estou fugindo. Eu acho que eu sou um covarde também. Porque eu estou fugindo, eu estou morrendo de medo da ameaça que aquela mulher designou para mim. Eu estou com medo, sim. Então, me mata logo. Acho que minha vida, esse meu ministério não vai dar certo, não está dando certo. Olha só, um homem de Deus, hein? Então, não é coisa de gente carnal, não, é coisa de gente humana. O aconselhamento, ele é classificado como aconselhamento terapêutico. Infelizmente, esse é o que mais vai acontecer. Só vão buscar aconselhamento, ajuda. O que é aconselhamento? É instrução, é o conforto, é a ajuda. Só quando a crise já se instalou. Aí vai ter que vir como remedinho, mas já está doente.
Aconselhamento terapêutico acontece quando a crise já está instalada. Não devemos esperar a crise se instalar para ir buscar ajuda, hein? O aconselhamento preventivo, quando a crise já está ameaça da crise. E aí a pessoa tentando minimizar os problemas ou impedir que a crise venha como um furacão Katrina, ela vai e corre, mas já está aquele rumor. E tem um aconselhamento educativo, que é o trabalho inicial do conselheiro, com o objetivo de ensinar princípios exatamente para evitar crises ao máximo. A gente vai evitar essas crises. Então, faz parte de estar numa escola bíblica esse aconselhamento, qual que é, pessoal? Educativo. Quando você vem para a igreja receber a palavra, faz parte do aconselhamento educativo. Então, seria muito melhor que a gente gastasse mais tempo com isso. Se está tudo bem na sua vida, com a sua família, nas suas finanças, que ótimo, continue se aconselhando, porque quando a crise vir, né, quando ela bater na sua porta, você não vai permitir que ela se instale. Claro que você vai sentir aquela interferência, mas você vai lidar com ela e não vai permitir que ela te domine. Então, tem muita gente que pensa assim, está tudo bem, eu não preciso, né? Está tudo sob controle. Aí você vai esperar ficar sem controle para você correr. É o que a grande maioria das pessoas fazem. A grande maioria dos cristãos fazem. Tem uma frase que diz o seguinte, ó, a maioria até paga, se precisar ela vai pagar para ser ajudada nos momentos de crise, né, ajudadas com o problema, mas poucas pagarão para evitar o problema. Poucas pagarão o tempo para se evitar o problema. Poucas investirão energia para evitar o problema. Mas quando a crise se instala, minha filha, aquela pessoa que parece uma morta-viva na igreja, né, fica tão fervorosa. Quando o negócio está pegando, é ou não é? Nossa, ela ora com uma vontade. Parecia um zumbi. Mas quando a coisa pegou, ela até paga, ela faz de tudo que ela puder, porque ela quer se livrar daquilo. Ela percebeu que se ela não tomar uma providência, ela vai morrer. Mas quantos, quando está tudo bem, investem tempo na leitura da palavra, investem tempo e disposição para ficar com os ouvidos bem abertos para receber tudo de Deus? Quantos? Poucos. A maioria só vai correr e buscar ajuda quando a coisa está feia. Os crentes podem passar por algum tipo de crise? Sim ou não? Sim, por quê? A gente é suscetível porque a gente é crente, mas é humano. Pode acabar nos atacando, né? Então, se a gente falar que crise só se instala sobre crente carnal, é mentira? A crise pode atacar todo mundo, gente. Só que a crise não pode se instalar tão facilmente com uma pessoa que tem aconselhamento educativo, hein? Tá? Então, ela vem, mas viver em crise é outra situação que eu quero comentar aqui. Tem gente que tem crises pontuais, né? Então, teve crise no desenvolvimento, desenvolveu uma crise quando perdeu alguém muito querido, marido, mulher, aí desenvolve, ou uma enfermidade, né? E a pessoa desenvolve uma crise. Mas tem crente que vive em crise. Isso não pode. A gente pode ser atacado, mas viver em crise a gente não pode. Achar que isso é correto, que isso é normal, porque aí não é. Tá? Aí vai na base daquele que está muito carnal, que aí só vai buscar o terapêutico, o aconselhamento terapêutico. Mas está sempre assim. Ele vive mais em crise do que numa boa, bem abençoada e ajudando as pessoas. Então, isso está errado. Agora, que o crente pode, sim, em uma hora ou outra, vivenciar uma crise? Pode. Mesmo porque, né, o Senhor Jesus falou isso, que no mundo nós teríamos aflições. Mas tende bom ânimo, eu venci o mundo, hein? E ele já tinha falado antes, olha, eu deixo a minha paz vos dou. Então, a paz é exatamente para você vivenciar
nesses momentos, aí é que você vai fazer bem uso dela de verdade, né? Você vai percebê-la muito melhor. Algumas coisas que a gente vê aqui, alguns tipos, o processo da crise, né? Como que ele se instala. Eu queria muito que você olhasse cada um deles para ver se você já passou por isso ou está passando. Deixe o Espírito Santo te avaliar aí, te ajudar a te examinar, porque se você estiver passando por isso, tiver algum desses, estiver enquadrado em alguma dessas situações, você precisa buscar aconselhamento de Deus de verdade, tá? Para sair disso daí. Então, primeira coisa, quando se instala uma crise, é que a pessoa fica em choque. Quando ela recebe a notícia, ou de uma doença, ou de uma calamidade, ou da perda de alguém, ou um desemprego, tá? Muitas vezes um desemprego é suficiente para gerar uma crise terrível. Uma crise financeira terrível, os negócios não vão bem, gera crise. Então, a pessoa, quando ela percebe, ela tem noção que realmente, se ela é uma comerciante, fala assim, ou eu volto a trabalhar com um patrão, eu vou ter que fechar aqui. Quando ela percebe que realmente saiu do controle dela, ela vai reagir negativamente. Tem pessoas que recebem uma notícia ruim e ela tenta reagir bem. Né? Ela pega aquele limão e faz uma limonada. Agora tem gente que não. Recebeu aquilo, vai reagir da pior forma. É porque ela entrou em choque. E aí não adianta você querer reação, que a pessoa resolva esse problema sozinha, porque ela não vai conseguir. Por isso que entra alguém de fora, né, para aconselhar. É uma ajuda de fora que vem o aconselhamento. A pessoa não consegue fazer isso. Tem um choque, vem o segundo passo aí. Uma segunda etapa. A incapacitação. Ela se vê perdida, confusa. Ela não sabe o que fazer. Então, na primeira, ela ficou chocada, ela chorou, ela esperneou, ela até quebrou as coisas. Falou um monte de coisa que não podia. Quando ela baixou a adrenalina dela, que aí ela fala, e agora o que eu vou fazer? Viu que estragou tudo, e agora? Ela se sente impotente, incapaz para realizar aquilo. Terceiro, né? Tristeza. Então, o ânimo dessa pessoa vai por água abaixo. Né? O estado emocional dela, de fato, as emoções dela realmente foram abaladas. Não adianta querer que ela tenha ânimo, que ela tenha um sorriso no rosto, ela está abatida. As emoções estão destruídas. Quarto, a partir daí, estava em choque, está se sentindo agora incapaz, está triste, o que ela vai fazer? Precisa isolar, é óbvio. Vai querer, se ela pudesse enterrar, vai querer ficar sozinha. Isso é muito maligno. Muito, porque aí, gente, é só o processo de definhar mesmo. Você vai ficar desse jeito aqui, ainda sozinha. Não presta, não. Percebeu que a pessoa está em crise? A família de sangue, a família de Deus tem que estar ao máximo ao lado dessa pessoa. Não pode permitir que ela fique sozinha. Não pode permitir que ela queira ficar lá sozinha no quarto. Todo mundo na sala, ela quer ficar sempre sozinha no quarto. Ela não quer levantar, ela não quer comer junto, ela não quer sair, ela não quer fazer nada. É por causa disso que muitos adolescentes têm se suicidado e os pais não percebem. Fala, meu Deus, como que meu filho... Como que aconteceu isso? Gente, tem um monte de sinais aqui, Esse é o mais, acho que é o mais gritante. Quer ficar sempre sozinho. Gente, isso... Se Deus nos fez pessoas para sermos sociais, a nossa satisfação acontece. Você fica feliz quando está no meio das pessoas. Você é feliz quando está junto das pessoas. E faz as outras pessoas felizes assim. Esse negócio de querer ficar isolado é antibíblico, é antiprojeto de Deus. A gente não pode permitir que os nossos filhos... mas ele é tímido.
Tímido é uma coisa, mas sempre sozinho, isso já não é timidez, isso é depressão. Né? Isso é uma prisão. Cuidado com isso. Já é uma doença, né? Está se instalando aí no espírito dessa pessoa, o isolamento físico da pessoa. E aí, depois disso, vem a autocomiseração, que é ficar com dó de si mesmo. Eu sou a vítima do mundo, né? Ela tem dó de si mesmo. E quem está nesse espírito não vai reagir sozinho, né? Choque, incapacitação, tristeza, solidão, autopiedade, né? Autocomiseração. Lógico que essa pessoa vai ficar doente. Logo, logo o organismo dela vai começar a reagir mal. Que é as chamadas doenças psicossomáticas que eles falam, né? Que começam nas nossas emoções e uma doença vai puxando a outra, viu? Uma gastrite vai puxando uma úlcera. Gastrite nervosa já puxa uma úlcera, já puxa uma como é que eles chamam? Fibromialgia, aquela dor no corpo insuportável, enxaqueca, vai puxando uma coisa, vai puxando a outra. Ó. As doenças psicossomáticas, o organismo da pessoa vai ser afetado. Sentimento de perda. A pessoa acha que aquilo que ela perdeu é irrecuperável. E aí fica com aquela sensação horrível, perdi, nunca mais vou recuperar. E fica preso a isso. Autocrítica, vem depois sentimento de perda. Ela acha que ela é culpada por alguma coisa, por aquilo ter acontecido. Então, se eu perdi o meu filho, deixei lá na escola, e aí ele era muito pequeno, e aí deram comida para ele, não perceberam que ele não tinha arrotado, colocaram para dormir, ele engasgou. Se eu não tivesse ido trabalhar, se eu tivesse ficado com o meu filho, cuidando do meu filho, isso não teria acontecido. Então ela fica achando que a culpa é dela, autocrítica, questiona a si mesma, se ela poderia ter feito alguma coisa, ou se ela não deveria ter feito outra coisa. Aí, gente, fica uma loucura. Esse se eu tivesse feito, é uma prisão. Depois que ela passa pela autocrítica, ela vai também, muitas vezes, criticar outra pessoa. A culpa foi minha, eu acho que foi minha, mas também foi do outro. Passa a responsabilizar outras pessoas também. Muita gente começa a responsabilizar a Deus também. Né? Criticar o Senhor. Por que Deus não me ouviu? Por que Deus permitiu que ele morresse? Por que Deus não salvou? Por que Deus não deu a promoção para mim? Por que Deus permitiu que eu perdesse o emprego? Oh Deus, por quê, hein? Ela critica Deus também, quer responsabilizar Deus dos fracassos e das crises e dos problemas dela. Crítica a outrem, cansaço. O Elias estava tão cansado, gente. Ele estava fugindo da Jezebel e estava muito cansado. E aí ele falou aquilo para o Senhor, que quer morrer e tal. Vocês percebem que Deus dá um alimento para ele, ele faz ele descansar debaixo de um zimbro, uma árvore, e ele dorme. Ele precisava descansar. E aí vem um anjo e dá para ele, que são simbolismo da Santa Ceia, né? Um pão e uma água, que fez com que ele caminhasse 40 dias e 40 noites. Acorda ele, faz ele comer mais um pouco, ele descansa, aí depois o anjo fala, agora você vai, viu? Agora você volta. E ele está tão revigorado, né? Mas você percebe que Deus faz com que ele descanse? Gente, essas crises, elas mexem, muitas vezes elas começam no âmbito espiritual, porque a gente tem crise espiritual, viu? Quem é crente ainda por cima. E quem não é também, só que ele não sabe que isso é crise espiritual. Ele não sabe que aquilo é um ataque de demônios, ele não sabe, porque ele está sentindo mal, sentindo daquele jeito ali, mas ele tem. Então a gente tem crises espirituais, nós temos crises emocionais. E elas se refletem no nosso corpo também. Então, é óbvio que você vai ficar cansado, desgastado fisicamente.
Então, a pessoa começa a se cansar de tudo, né? De como ela está, da situação e fisicamente. Para a crise passar, ela vai ter que ter esperança. Claro que o aconselhamento já operou aí, viu? O aconselhamento terapêutico, porque a crise já estava instalada. Aí a pessoa passou por tudo isso daqui. Quem sabe passou por tudo para depois, quando está cansado, fala, eu me rendo, vou buscar aconselhamento. Eu vou buscar ajuda de fora. Para de ser orgulhoso, que tem gente que é até orgulhoso para receber ajuda, entendeu? Está na crise, todo mundo está percebendo, todo mundo sabe, mas não tô. Né? Tô bem, só da boca para fora. Né? E aí espera chegar assim, quando ele cansa, aí vai buscar aconselhamento. Aí ela recebe esperança para o futuro. E aí é uma nova vida também, quando a crise acaba. A nova vida só vem quando a crise tem um fim. E tudo tem um fim. A gente tem que lembrar disso, hein? Tudo tem um fim. A crise não vai durar para sempre. A tempestade não vai durar para sempre. Você não vai morrer nisso, desde que você tenha o Senhor. Senão as águas afogam mesmo. Tá? Mas quem tem o Senhor, a sua rocha, seu libertador, isso não te mata. Você passa pelo deserto, você passa pela crise, mas a crise não te mata. A pessoa que aconselha, agora vamos falar um pouquinho do... A gente falou de quem precisa, né? Do aconselhamento. De quem precisa reconhecer que às vezes está numa crise tremenda. Agora, e a pessoa que aconselha? Né? Primeiro lugar, em se falando de crise, eu não estou falando de probleminhas pequenos, estou falando da situação caótica. O aconselhador, no momento, não vai poder estar vivendo uma crise crise existencial, nada disso, senão ele não vai conseguir ajudar. Você está enfrentando um problema, outro é uma coisa, estou falando de crise, gente, de coisas terríveis, tá? Então, esse aconselhador precisa de aconselhamento no momento. Mas, se não, está tudo bem com ele, quais são algumas características que tem nessa pessoa que aconselha, né? Primeira, tem que ser uma pessoa que tem ânimo. Por que eu estou falando que ele não pode estar precisando de uma crise? Porque ele está precisando de ajuda também. Aí, as pessoas têm empatia com ele. Essa pessoa que é o aconselhador, geralmente ele tem uma empatia das outras pessoas. O que é empatia? É quando eu olho para a Solange e vejo que a Solange se identifica com o meu problema. Isso chama-se empatia. Então, eu consigo me abrir com a Solange. Né? Percebo que ela se importa comigo, e a gente tem uma identificação, tem uma abertura. Então, o aconselhador, ele tem isso, né? Só que aí a pessoa está lá, vai até ele porque ele tem empatia, mas não sabe que está passando por uma crise. E aí ele não tem ânimo no momento para oferecer. E aí começa a contar a crise, aí ele começa a chorar junto, sabe, a desabafar também. É verdade, olha, é um lixo mesmo. Eu mesmo estou passando por tal coisa. Aí começa. Né? Um falando, olha, meu problema é esse, mas você não sabe do meu. O meu é assim, terrível isso. Você fala, caramba, eu estou precisando de ajuda, você me fala que o teu problema é maior que o meu? Quer dizer, não quer nem ouvir mais o meu, né? O aconselhamento tem que ser um ministério, né, efetivo na igreja. Então, os pastores têm que saber aconselhar, mas o povo tem que querer conselho. Tem uns aí que tem uma cabecinha assim, se conselho fosse bom, se isso realmente fosse mudar a minha vida, o pastor não dava, o pastor cobrava. É ou não é? Se o conselho fosse bom, era pago, não era dado. Então, e tem outras pessoas dentro da igreja que pensam assim, eu não vou contar meu problema para o pastor. Ele vai achar que eu sou carnal, né? Ele vai falar que eu estou passando isso daí porque eu sou uma pessoa muito carnal. Tem gente que não reconhece os seus problemas porque acha que isso é fraqueza, entendeu? Vai pensar que eu sou fraco. Vai pensar que eu sou uma pessoa incapaz. Eu não sou incapaz. Eu sou poderosa. Mas não é. Porque tem coisas que estão acima, vão estar acima do nosso controle, sim.
Mesmo que você tenha muito dinheiro, mesmo que você tenha uma hora... O José de Alencar não morreu, gente? Ele fez de tudo para não morrer, não foi? O ex-presidente? O ex-vice-presidente? Olha como ele adiou a morte dele, mas não morreu. O câncer não venceu ele. Então você fala assim, ele é um fraco. Não, gente, é humano, vai morrer mesmo. Só que o que ele podia fazer, ele foi fazendo. Só que tem gente que fala assim, não, eu não sou, eu posso com isso. Eu posso, não pode, tem coisas que não estão nas suas mãos. Então você precisa de conforto, você precisa de instrução para lidando com aquele problema ali até ele ser resolvido. Não é fraqueza falar que está passando por algum tipo de problema. Aliás, isso é sinal de que você é uma pessoa humana. Então, a pessoa, para receber aconselhamento, ela tem que querer. E às vezes a gente quer aconselhar. Quando a gente está aqui disponível e a pessoa não nos procura. Pouquíssimas pessoas. A gente aconselha muito mais pela internet do que pessoalmente os nossos irmãos. E a gente fica sabendo depois que a crise já se instalou, que até já resolveu. Ou até já acabou com a pessoa. A gente já sabe depois. Que está doente, que está depressivo, que não quer vir para a igreja, que está rebelde em casa. A gente sabe depois. Os pais não pedem ajuda para nós. Os filhos, os jovens não pedem. Né? Aí você fica... Poxa, a pessoa precisa querer, né? Buscar aconselhamento. Então, quem vai aconselhar tem que ter ânimo para dar para a pessoa. Uma segunda característica de quem aconselha é que ela tem algo para oferecer. No caso, é a palavra de Deus, que é o que realmente é o pão, que vai suprir essas necessidades. Então, o aconselhador tem a palavra, tem a unção, tem a provisão do aconselhamento para dar, que não está baseado nas suas experiências. De repente, a minha experiência foi muito boa para mim, mas a minha estratégia que Deus deu para mim, geralmente pode não ser a mesma estratégia que a outra irmã vai usar para resolver isso. Então, eu tenho um aconselhamento correto, que é a palavra de Deus, para entregar. Tem muita gente que acha que sim. Tem muita gente que acha que ser pastor não vale, não é suficiente. Eu preciso fazer psicologia para isso, para entender as pessoas. E são autoridades diferentes. Então, a palavra de Deus, a gente sabe que é a autoridade máxima, né, espiritual e tudo. Mas quem faz psicologia está no outro tipo de autoridade, né, falando sobre emoções, sobre sentimentos e tal. Então, é claro que ela não está se rebaixando de pegando o ensinamento da palavra, porque é uma outra autoridade, é uma outro ramo para ela aplicar. Né? Quem aconselha, ele também possui fortalecimento. Né? O que é isso? Ele vai apoiar e fortalecer esse fraco, né? A pessoa que está fraca, fragilizada neste momento. Muitas vezes ele vai até fazer a parte que essa pessoa não consegue andar, vai ter que carregar. Isso é fortalecimento. É apoiar, e muitas vezes, se ela não consegue fazer, faça por ela. Né? Entregue para ela essa palavra que vai levantá-la e que vai apoiá-la. Tudo isso o aconselhador vai fazer. Vai passar para ela otimismo. O que é uma pessoa otimista? O que você acha que é uma frase do otimista ser? Você chega a falar problema, ele fala o quê para você? Vai dar certo. Com Jesus, tudo vai bem, filho. Vai dar, deixa Jesus aí, vai tudo bem, vai dar tudo certo. Né? Fica calmo, né? Não se apavora, não. Vai dar certo. Calma, vai dar certo, vai dar certo. Vai passar. O otimista faz isso. Ele nem pestaneja para falar isso. Né? É mais do que a frase, né? É o que ela significa. Então, falar assim para você, olha, usando esse exemplo aí, você está doente, porque ela estava de cama, essa senhora. Você está doente? Ela fala assim, olha, está vendo? Olha a autocomiseração dela quando ele entrou. Você está vendo como eu estou mal? Estou muito mal. Né? Ela profetiza, ela quer que as pessoas tenham dó dela. Por que ela está com dó dela? E aí ele fala assim, eu sei que você está mal. Mas você está nessa cama porque, na verdade, você se pôs nela. Aí a pessoa... Às vezes a gente vai ouvir isso e fala assim, nossa,
Isso não é otimista, isso é pessimista. Você está querendo acabar com a minha vida? Você com culpa sobre mim? Mas olha o jeito que ele está falando assim, você pode sair daí se você perdoar. Aí olha a reação dela, não, mas eu não tenho o que perdoar. E aí ele ficou ali, ó, falou assim, eu penso, né, eu não estava lá, mas eu penso, uma mensagem otimista seria essa, olha, Deus quer tirar você daí, você foi criada para ser feliz, isso é para passar, mas você precisa perdoar. É diferente, gente. A mensagem é positiva, o que eu estou fazendo. É positiva. Só que vai ser a maneira que eu vou falar para essa pessoa isso. Eu posso falar essa frase e passar essa mensagem de muitas formas. Às vezes, formas equivocadas. Assim, levanta daí. Você se pôs aí porque você quer. Aí começa assim, você é rancorosa, você é isso, você é aquilo. Você não perdoa o teu marido. O que você pensa que é? Deus te perdoa, você não quer perdoar teu marido por uma ninharia. Aí já pensou? É diferente. Então eu posso passar a mensagem, eu devo passar a mensagem, porque quem é aconselhador, ele é sincero. Ele não vai poder falar algo que não vai ajudar. Então, eu preciso te aconselhar, tirar você dessa crise, essa crise de doença aí. Mas a minha instrução que Deus me deu é essa. Você está ficando doente no seu corpo por causa disso. E aí, cabe a pessoa receber esse aconselhamento ou não. A pessoa pensa que para eu receber otimismo, eu vou ouvir exatamente aquilo que eu quero, do jeito que eu quero. E eu falo assim, não, a sua necessidade que Deus mostrou não é essa. Você não precisa receber uma boneca de presente para você ficar feliz. O que você precisa de verdade é ter teu pai e tua mãe do lado. Né? Aparentemente, a boneca vai me fazer feliz. Aquela festa que me chamaram, aquele bolo que eu comi, sabe, aquela recepção, parece que vai me fazer feliz, mas o que você precisa de verdade não é isso. Aí o otimismo vai fazer a pessoa olhar isso. Falar, ó, tá mal o negócio, né? Mas tem como resolver. Então, esse otimismo vai vir para a pessoa, ela vai enxergar que tem um lado bom ali, mesmo que ela chore ainda, né? Não significa que ela não tem esperança e otimismo. Olha, o aconselhador vai ser essa pessoa que vai passar otimismo, que vai ser disponível, né? Tá lá disposto a ouvir a pessoa, está lá disposto a estar com ela. Né? Então, estou percebendo que essa pessoa é tão cansada ainda. Então, deixa eu ajudar. No que eu posso ajudar aqui? Muitas vezes, pondo a mãozinha na massa. Né? Ela está cansada de um monte de coisa. Ela está com depressão pós-parto, por exemplo. Na crise desse desenvolvimento. Será que eu vou ser uma boa mãe? Né? Eu era sozinha, agora eu sou mãe. Né? Então... E ela está desse jeito, aí você está lá, tá aconselhando, está lá animando, fala assim, não, filho, é uma bênção, você vai ser tão feliz com ele vai te fazer tão feliz, você vai fazer tão feliz essa criança, é uma maravilha e tal. Não fala assim, você está com depressão pós-parto, tanta mulher querendo ter filho, e você chorando porque teve um filho, toma vergonha na cara. Né? Já pensou? Não. Então, percebendo que ela está cansada, não conseguiu dormir e tal, não se adaptou ainda aos horários da criança, você vai lá, faz o almoço para ela, lava as roupinhas da criança. É isso aí, gente, disponibilidade. Você quer que te ajude a ir no pediatra? Está morrendo de medo, a primeira consulta com o pediatra, será que eu vou entender tudo que falo? Entender? Não, eu vou com você. Disponibilidade para tudo, hein? O aconselhamento é mais além. Né? É falar, é ouvir, é agir. Então, esse aconselhador é uma pessoa disponível para ajudar. Uma pessoa cordial, que não é grosseira, que não ofende o outro, mas que fala o que ele precisa ouvir. É sincero. Não vai falsificar. Poxa, que eu vou falar com ela, ela não vai gostar, ela vai ficar mais triste. Não. Busque a maneira correta de falar. Tenha tato para falar com essa pessoa e fale o que ela precisa ouvir, né? Seja sincero. Um dos nomes do Senhor Jesus é maravilhoso conselheiro. Né? Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Jesus é o maravilhoso conselheiro. Só que
ao Senhor Jesus subir, ele passou esse ministério para o Espírito Santo, que é o Consolador. Lembra que aconselhamento traz tudo isso para nós? Consolo, instrução, correção, ajuda, o socorro, né? Bem presente na hora da angústia. Então, o Espírito Santo está aqui na terra com essa missão. Só que o Espírito Santo vai usar quem? A gente, né? Então, eu coloquei aqui, ó. Então, em tempos de crise, o Espírito Santo vai nos ajudar por meio da palavra. Então, a gente tem, mas tem gente que não tem a palavra também. Não sabe que a palavra de Deus é a auto-manifestação de Deus. Não entende isso. E aí, você tem, por meio da palavra, a pregação da palavra. E também você tem, ó, através das pessoas. Porque o Espírito Santo capacita os pastores e conselheiros cristãos para exatamente ministrar esse conforto, ministrar essa palavra e a mudança. Mudar o ânimo dessa pessoa, né? Mudança no coração do aflito. Então, a gente precisa dessa equipe maravilhosa. Primeiro, o Espírito Santo, né? Dando as revelações da palavra, usando as pessoas que estão disponíveis para ele usar. E aí sim, ao cessar das crises, aí sim é o socorro, a bênção, nesses momentos de calamidade, muitas vezes. A igreja local, onde nós estamos aqui, ó, ela deve e pode manifestar a presença do Espírito Santo através do ministério de aconselhamento. Uma das maneiras mais maravilhosas do Espírito Santo se manifestar é assim, aconselhando, tocando a vida das pessoas, trazendo aquela palavra que a pessoa precisava, aquele carinho, aquela ajuda. Você está dando uma grande oportunidade para o Espírito Santo se manifestar na sua vida. Quando você deixa ele te treinar, te transformar, e aí você vai sendo usado também para transformar os corações aflitos das pessoas num coração alegre. Porque, olha, gente, coração triste, né? Espírito abatido, faz até o semblante da gente cair. Né? Então, coração alegre é bom remédio, né? É bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos, é o que a palavra fala. Então, você precisa receber isso quando você percebe que está numa crise e aí está no meio do furacão ali, mas tem socorro, tem ajuda, e o Espírito Santo vai ajudar, vai capacitar as pessoas para exercer esse ministério de aconselhamento. O aconselhamento tem uma frase muito bonita que fala sobre isso. Ó. Provérbios 17:17. Em todo tempo amo o amigo, e na angústia se faz o irmão. É nessas horas, né, de crise que você vê quem é teu irmão mesmo em Cristo. Né? É na angústia, gente, que você vê quem é irmão. Porque amigo você pode até achar que tem um monte. Quando você tem dinheiro para dar festa, quando você tem casa bonita na praia para abrigar um monte de gente, quando você tem um carro bom para carregar para lá e para cá. Mas é na angústia que você vê quem é irmão, quem se faz irmão. E é esse que vai estar com você, é esse que vai estar ali te aconselhando, é esse daí que vai estar te animando, que vai estar sendo sincero, porque amigo fala a verdade para amigo. E é assim que tem que ser. E o amigo pode não gostar na hora. Às vezes não gosta, mas é assim que é. Porque se você quer alguém que só te elogie e nunca te fale seus erros, aí você está procurando um bajulador. Mas amigo tem que falar. Por isso que nessa questão, os cônjuges têm que ser amigos um do outro. Não pode ter medo de falar nada. Você não pode ter medo de falar nada para o seu esposo. E também não pode ficar com raiva se ele falar as coisas para você. Você tem que ter essa abertura. Por isso que os pais têm que ser amigos dos filhos, para falar para eles. Por isso que os irmãos da igreja têm que ser amigos. Não é? Eu preciso ter essa liberdade de falar, ou vou ter sempre que pisar em ovos para falar com você. Aí você não é meu amigo, você é meu inimigo. Porque amigo acredita no outro, agora inimigo nem adianta. Ele nunca vai acreditar em você. Você vai estar com a maior boa vontade. Ele vai achar que você está sempre com uma motivação errada por trás. Isso é inimigo, gente. Amigo confia no outro, acredita no outro, sabe quem o outro é.
Né? Fala assim, não, ele tem essas... Olha, tem hora que ela está de pá virada, mas o coração dela é bom. Entendeu? Ela tem hora que fica assim mal-humorada, mas no fundo ela é uma pessoa boa. Ela não faz as coisas, não premedita o mal. Isso é o amigo. Sabe que é assim. Agora, quem não é, fala assim, não, é má, é cafajeste, é isso, aqui está fazendo isso para acabar com a minha vida, porque é inimigo. Né? Então, deixe que alguém fale isso de você em algum momento na sua vida. Poxa, na minha angústia, eu percebi que essa de verdade era minha irmã. É meu irmão mesmo. Que na angústia ele se fez presente, foi instrumento de Deus, me amou, me ajudou, me levantou, muitas vezes me apoiou, sabe? Quando eu não conseguia andar, ele foi me apoiar. Outro provérbio fala sobre isso. É ruim andar uma pessoa sozinha. É bom andar de dois. Porque se um cai, o outro levanta. Mas ai de quem estiver só. Tá vendo? Quem está em crise está só. Não pode, a gente não pode permitir isso. Não permita, viu, irmãos, que na sua casa tem alguém que fique se isolando. Não permita isso, não é de Deus. Não permita, se você estiver no seu trabalho e ver aquela pessoa que está sempre sozinha, sabe? Vai lá. Ai, mas eu tenho vergonha. Ah, meu filho, fica vermelho, se veste vermelho e vai. É sério, a gente precisa praticar isso, gente. A gente precisa, sabe? Ai, é difícil fazer isso para mim. É difícil eu fazer isso. Tudo bem, tem umas coisas que são mais difíceis para mim do que, às vezes, para você. Mas aquilo que está sendo difícil para mim, eu percebo que é uma necessidade, não tem ninguém que vai fazer. Eu falo, oh, Deus, me ajuda, me capacita, vou lá. E vai. Não permita que ninguém fique assim, sozinho. Teve um filme que eu passei para os adolescentes, que chama Para Salvar uma Vida, que fala dessa situação bem contemporânea dos nossos jovens, desse negócio de se isolar, de ficar usando internet, joga com o outro lado do mundo. Vamos jogar videogame? Antes eram os amigos que vinham na casa da gente, né? Não, agora você joga com o outro. Está em outro bairro, está em outro estado, vamos jogar junto, dama, vamos jogar junto videogame. Nem sabe quem é, nem viu a cara nunca, mas joga, é amigo. E aí, nessa questão do menino se isolar, de repente, um dia ele foi para a escola, e ele sofria bullying, porque ele mancava de uma perna, era negro e mancava de uma perna. Então, o pessoal fala assim, esse daí não sabe jogar futebol, não dá para jogar bola com ele, é um inútil, aí, né, aquelas ofensas todas. Um dia ele foi para a escola, estava lotada, né, o pátio, simplesmente ele pegou, atirou na cabeça dele na frente de todo mundo. Então, para a gente ver isso, e a gente sabe que isso não é tão difícil de acontecer, não. Mas por quê? Chegou a esse ponto de crise dele, que matou ele. Ele passou por tudo isso. E ninguém percebeu, ninguém olhou para o lado. Eu só consigo perceber se eu ouvir, né? Às vezes a pessoa está falando, às vezes nossos filhos, nossos amigos estão falando, não só verbalmente, mas estão dando um monte de sinais, só que você não olha para o lado para ver. E é por isso que as pessoas têm ficado cada vez mais chocadas. Nunca pensei que fulano de tal fosse capaz de fazer isso. Nunca pensei que ele fosse capaz de matar alguém. Nunca pensei que ele fosse capaz de trair a mulher. Nunca pensei que ele fosse capaz de abandonar a família. Nunca pensei que ele fosse capaz de se matar. A gente tem ficado cada vez mais pego de surpresa porque a gente não tem olhado. A gente tem ignorado as crises das outras pessoas, achando que as crises também não vão nos alcançar. Que a gente nunca vai viver isso. Então a gente tem que ficar bem atento, se examinar, né? Olha, eu não estou bem não, vou buscar o aconselhamento rápido. Não vou deixar ele se instalar para procurar ajuda. Não, eu vou procurar e eu também vou me encher da palavra de Deus, do amor de Deus, de uma vivência cristã de verdade, para eu também poder estar sensível e ajudar quem está em crise. Tem muita gente. Nossa sociedade está em colapso, gente. Ela está em crise. É crise de tudo quanto é tipo, de desenvolvimento, de situações, de todo tipo. Existenciais, então. O pessoal não sabe nem quem é mais, a ponto de querer só vestir roupa de marca, para quê? Eu posso não ser nada, mas eu estou vestindo Gucci. Eu posso não ser nada, mas eu estou vestindo Calvin Klein. Eu posso não ser nada, mas a minha bolsa
É da Louis Vuitton. E daí? A gente quer saber quem é você. Quer saber quem é você. Sabe? E às vezes os pais ensinam as crianças desde pequenas a ser assim, sem identidade. Vai lá e junta dinheiro o ano todo para fazer aniversário da criança de 1 ano, por exemplo. Né? Então, a minha vontade é fechar a tal buffet e ali fazer toda a decoração da personagem do momento. Né? Então, se é a menina, o que está na moda agora? Põe lá. Se é o menino, o que está na moda? A criança tem 1 ano, a criança não está nem aí para isso. A criança muitas vezes vai se cansar na hora do parabéns, vai dormir, acorda a criança, a criança está lá, para tirar foto, para soprar, ela não sabe ainda soprar a velhinha. Mas enfim, é coisa dos pais, entendeu? Aí a criança ela cresce, vai fazer 2 aninhos, 3 aninhos, 4 aninhos, 5 aninhos, daqui a pouco ela assim, eu sou Barbie. Eu sou a Barbie. Eu sou a Hannah Montana. Eu sou a Pequena Sereia. Eu sou não sei o quê. Eu sou a Minnie. Então, não é a festa da Mariazinha. É a festa da Minnie. Não é? Não é a festa do Joãozinho. É a festa do Homem-Aranha, do Power Rangers, do sei lá, do Ben 10. Não é a festa da criança. Então, você vai incutindo isso, né? E ela só vai se sentir feliz da vida e aceita quando a mamãe comprar a mala para ela ir para a escola, a mala das princesas. Senão, assim eu não sou feliz. Quem eu sou? Eu sou um lixo, eu não tenho a mala das princesas. As outras têm, mas eu não tenho. E aí a mãe e o pai pagam R$200 uma mala. Para a criança chegar lá, pei, sabe? Subir a escada igual do colégio da Ana. As crianças estão tão pequenininhas, elas não têm condição, meu Deus, de carregar mala, levar lancheira. Aí eles ficam ali, né, 4 anos, aquela situação, aí sobe a escada, tá batendo em tudo. Mas tem que ter, porque é da Minnie. É das personagens, da Barbie. Né? Não, gente. Aí o pessoal fica tudo nessa loucura, né? Eu só vou ser um homem bem-sucedido se eu tiver o tal carro. E se não tem, não vai ter nunca na vida. Eu sou fracasso. Eu sou um lixo. É isso? Muita gente pensa que é assim. Então, olha ao seu redor e veja quantas pessoas estão em crise. Né? Seja tratado por Deus, deixe Deus tirar delas e seja instrumento do Senhor também para tirar essas pessoas, porque a situação, a seara é grande, hein, gente? É bem grande. Vamos orar? Senhor, quero te louvar, Pai, por essa oportunidade de estar aqui na sua casa, de mais uma vez receber de forma educativa, Senhor, os teus ensinamentos, o teu aconselhamento, mas que quando acontecer, Senhor, algo que não estiver ao nosso controle, nós sabemos que o Senhor está no comando de tudo e que a gente possa, Senhor, ser renovado nessa fé, nessa confiança e poder ajudar as pessoas também que estão em crise, Senhor. Oh Deus, que o teu Espírito Santo escreva no nosso coração, Senhor, a tua palavra, os teus ensinamentos, para que possamos ser aqueles, Senhor, que são a luz, o sal da terra, aqueles que têm coragem, aqueles que têm ânimo, Senhor, aqueles que têm convicção, Senhor, do que a Tua palavra nos diz. E ela sim, Senhor, ela nos traz todo o direcionamento, toda a instrução e todo o conforto. E eu te peço, Senhor, que cada um que está aqui na Tua casa e ouvindo pela internet deseje ser instrumentos também do Teu conforto, da Tua paz, da Tua verdade, Deus, da Tua salvação, Senhor. Para tirarmos, Senhor, os nossos amados das crises e para que nós também não permitamos, Senhor Jesus, sermos dominados por qualquer uma delas, Pai. Que assim seja, Senhor, em nome de Jesus. Amém.